Bom dia, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, Nossa Senhora. Bom dia, São José. Bom dia a todos os santos e os anjos do céu e a todos do purgatório. E bom dia para você. Eu começo hoje fazendo uma pergunta para você. Você já rezou hoje? Se você não rezou, vamos rezar. Hoje nós vamos meditar o quinto domingo da Páscoa, ano B. Vamos meditar as leituras que se encontram no quinto domingo da Páscoa, ano B. Hoje nós vamos começar pelo Evangelho. No Evangelho de João, capítulo 15, de 1 a 8, no versículo 1 vai nos dizer assim: Jesus vai nos dizer: eu sou a verdadeira videira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que não der fruto, ele corta. E todo ramo que der fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vamos entender como que acontece esta limpeza? Quando o agricultor vai até a sua vinha, e ali ele percebe que ali existe pessoas nesta vinha que está limpo, ele limpa mais ainda. Como que isso acontece? Como nós podemos entender isto no nosso dia hoje? Vamos a um exemplo? Há vários exemplos, mas vamos a um exemplo bem claro. No dia do batismo, nosso santo batismo, ali, se for derramado só a água, ali não aconteceu nada. Do jeito que você entrou, você vai sair. Se você estava sujo, vai sair sujo. Não aconteceu nada. Mas, quando é pronunciado a palavra, que é a palavra que limpa, quando é pronunciado a palavra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí você é limpo. Se você permanecer limpo, do batismo até o dia que você fosse confessar, ali vai acontecer mais forte ainda. Você está limpo e ali Deus vai te limpar mais ainda. Porque se você chegou do batismo até o confessionário, é porque você permaneceu na igreja e você está dando fruto. Só que acontece que nesta vivência você pecou de novo. Mas Deus sabe que você não é um ramo seco. Você não é um galho seco. Você permaneceu. Você está apto a dar fruto. Só precisa ser podado. E nesse momento você é podado pela palavra de Deus. Deus te limpa mais ainda para você dar mais fruto. No versículo 3 vai dizer que vós já estáis limpos, está vendo? Vós já estáis limpos, por quê? Porque você permaneceu do batismo até o confessionário. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei, que eu vos pronunciei no dia do seu santo batismo. E você permaneceu nesta palavra. No versículo 4 vai dizer assim: permanecei em mim, que eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo. Está vendo? Nós não podemos dar fruto por si mesmos. Quer dizer, voltamos ao exemplo do início. Só a água não limpa. Temos que permanecer na palavra para poder permanecer limpo e cada vez dar mais frutos, né? No versículo 8 vai dizer assim: nisto, se você permanecer em mim,
nisto meu Pai o glorificará. Isso quer dizer, o meu Pai é glorificado e te glorificará, que deis muito mais fruto e vos torneis meus discípulos. Nós temos que caminhar nesta palavra limpo, glorificado, que o Pai é glorificado nesta ação da nossa fé, de permanecer nesta palavra. Sem a palavra, nada acontece, como já foi falado 2 vezes, né? O Pai é glorificado quando vê em nós tudo consumado. O Pai é glorificado quando vê em nós tudo consumado. O que nós podemos entender? Desde o batismo, a nossa vivência na igreja, chegando ao confessionário pela palavra, e agora um pulo a mais, chegando à Santa Eucaristia, vivenciando na igreja, permanecendo na palavra e se alimentando da Eucaristia. Isso mostra que você não é um galho seco, que você é uma pessoa que permaneceu em Deus e você dá muito frutos, né? Por exemplo, rezando, né? Isto é dar fruto, né? Por exemplo, se encontrando com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, com Nossa Senhora, com São José, com todos os santos e os anjos do céu nas suas orações, né? Ouvindo e sendo ouvido, ouvindo a palavra de Deus e sendo ouvido por esta palavra, né? Obedecendo, sendo obedecido a Deus, né? Obedecendo, isso quer dizer sendo obedecido a Deus e permanecido em Deus, rezado, encontrado, ouvido, obedecido e permanecido em Deus. Isto é ser um ramo unido a Deus pela fé e pelo mistério desta união de estar em Deus. O que é um mistério? Voltamos novamente ao santo batismo. Você derramando só água não acontece nada, mas pronunciando a palavra ali limpa. Isto é um mistério. Por quê? Porque é um poder de Deus que vai acontecer e que você não vai ver, mas você sabe que aconteceu. O que é que eu sou sem Jesus? Você lembra daquela música que fala o que é que eu sou sem Jesus? Pois muito bem. Existe uma coisa que nós fazemos sem Jesus. O que é que nós fazemos sem Jesus? O pecado. Quando nós praticamos alguma coisa na nossa vida que é sem Jesus, tenha certeza que aí é o pecado. Judas ficou sem Jesus. Ele pecou e nós sabemos muito bem o que aconteceu com ele. Ele se tornou um galho seco, sem frutos. Muitos foram batizados, mas secaram. Aquela pessoa que foi batizado, mas chegou no máximo a primeira comunhão, depois desapareceu da igreja, não quis mais saber da palavra de Deus. Esta pessoa é aquela pessoa do qual o Pai vai procurar o fruto, mas não vai encontrar. É um galho seco, que não tem mais nenhuma chance, né? Podemos dizer assim, né? De dar fruto. Essa pessoa, se permanecer assim na sua vida e chegar o dia da sua morte assim como um galho seco, é queimado. Não tem mais chance de ser limpo por Deus. Quem permanece na palavra, a palavra vai podando. Aquela pessoa que foi batizado,
e permaneceu na igreja ouvindo a palavra de Deus, aos poucos, vai podando. De maneira que você cada vez mais vai se glorificando, vai se santificando, vai se aproximando cada vez mais de Jesus, vai cada vez mais tendo temor da palavra de Deus, cada vez mais vai amando a Deus, cada vez mais vai adorando a Deus, cada vez mais você vai sendo igreja, cada vez mais você vai sendo a própria missa, cada vez mais você vai sendo eucaristizado. Isto é dar fruto, se você permanecer na palavra de Deus. Existe um limite, irmão, nós podemos ver que neste evangelho existe um limite. O galho seco queimado. O galho seco é aquele que não quer saber de Deus. Aquela pessoa que não quer saber de Deus é um galho seco. Se morrer assim, vai ser queimado. Você entende o que é ser queimado? Não vai permanecer no céu. Aquele que vive a sua própria doutrina, essa pessoa que não quer saber de Deus, não quer saber da doutrina de Deus, vai viver a sua própria doutrina. Este é um galho seco. O salmista vai dizer assim: Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. É Deus. Se você permanece em Deus, você é o louvor de Deus. Isto é, você é a graça santificante, que santifica para chegarmos santo diante de Deus. A primeira leitura, o apóstolo Paulo, você lembra, né? Ele, para poder chegar na graça, primeiro ele caiu, mas se levantou cheio da graça e santidade. Na segunda leitura, o versículo 20 vai dizer: se nosso coração nos acusa, olha, irmãos, se o nosso coração nos acusa, isto é, se nos acusa a ponto de não poder receber a Eucaristia, é porque o galho está seco, está sem a seiva, está sem a graça, está sem a santidade, está sem a Eucaristia, está sem Jesus. Deus, o Pai, o agricultor, quer encontrar frutos em nós. Ele quer ver em nós Jesus. Deus é maior do que o nosso coração. Ele sabe o que tem no nosso coração. Se Ele olhar para o nosso coração e não ver fruto de graça, de santidade, se Ele não ver Jesus, Ele não vai limpar. Este ramo é seco, vai ser queimado. Meu irmão, um abraço, que Deus te abençoe. Espero que esta palavra te santifique, te encha de graça e santidade, te encha do perfume de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe o que é pecado. Você sabe, irmão, o que é pecado. Se afaste dos pecados, porque o pecado é um galho seco e vai ser queimado. Que Deus te abençoe e se inscreva. Deixe o seu like, porque esse canal é só para servir a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço.